Câmara Total de volta ao vivo nesta sexta-feira, 12h28. Já enviou a sua participação, a sua mensagem? 19 é o nosso DDD, 978293776. É o número do nosso WhatsApp que está aqui na sua tela. A Mina Abreu está aqui nos nossos estúdios com as notícias da metrópole. Seja bem-vinda, boa tarde. E começamos hoje com uma boa notícia em relação à vacinação, Mina. Começamos sim com uma boa notícia dentre aí todas as que nós temos dado aqui no Câmara Total. Hoje de manhã foi anunciada a produção piloto da primeira vacina brasileira contra o novo coronavírus. O anúncio foi feito na sede do Instituto Butantan e os estudos começaram no ano passado. Integralmente desenvolvida e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. Hoje nós já temos lotes suficientes para iniciar um estudo clínico, que deverá ser muito rápido. E no dia de hoje nós pretendemos ingressar na Anvisa com o pedido do que nós chamamos de Dossiê de Desenvolvimento Clínico, o DDCM. Então, nós faremos protocolaremos esse material ainda hoje, e aí vamos dialogar intensamente com a Anvisa, para que ela perceba a importância da autorização do início desse estudo clínico o mais rapidamente possível, para que nós possamos, em 1 mês e meio, 2 meses e meio, terminar essa fase de avaliação clínica e aí iniciar, de fato, a produção. Os testes clínicos estão previstos, como eu mencionei, para começar em abril, então logo ocorra essa autorização da Anvisa. E para a produção da Butanvac, o Instituto deverá usar uma tecnologia já disponível em sua fábrica de vacinas contra a gripe a partir do cultivo de cepas em ovos de galinha, que gera doses de vacinas inativas feitas com fragmentos de vírus mortos. Já é a vacina 2.0. Por quê? Porque nós aprendemos com as vacinas anteriores e agora nós sabemos o que é uma boa vacina para o Covid. Então, essa já incorpora algumas dessas modificações. É uma vacina que será mais imunogênica, quer dizer, os estudos clínicos em animais já demonstraram isso, e que, portanto, nós poderemos usar menores doses da vacina por pessoa. Com isso, o quantitativo de doses pode ser aumentado. Podemos ter mais vacinas para a população. A gente tem aí a imagem da embalagem da Butanvac, já que foi anunciada, inclusive lembrando que o Instituto Butantan já produz a vacina contra a influenza invasa, a Coronavac, com os insumos vindos da China. Uma boa notícia, né, Gabriel? Com certeza. Parabéns a todos os cientistas, né? A ciência do Brasil funcionando. Então, com a aprovação da Anvisa, teremos a primeira vacina nacional, o que é uma ótima notícia. E a Anvisa aprovando, talvez no meio do ano, julho, agosto, a gente já tenha, então, a Butanvac imunizando, então, os brasileiros para que não tenham a forma mais grave da Covid-19, o que é uma ótima notícia. Toda vacina que vier vai somar, sem sombra de dúvidas, para a gente acabar o quanto antes com esta pandemia que já dura 1 ano e que está fazendo, infelizmente, muitas vítimas aqui no nosso país. E a gente já atualiza, então, os casos em todo o Brasil e depois estado de São Paulo e atualizando o município aqui de Campinas. Coronavírus já fez aí, 303.462 vítimas fatais da doença. São os dados até esta última quinta-feira, tabulados no Ministério da Saúde. São 100.158 novos casos em 24 horas, ou seja, o país tem superado o número de casos, a gente falou aí ultimamente em 80 mil, quer dizer, 20 mil a mais em 24 horas, números preocupantes em uma população que hoje são de 12.320.169 pessoas que já tiveram coronavírus no Brasil. O estado de São Paulo são 2.370.885 casos da doença, com 69.500
10.503 óbitos. Lembrando que São Paulo é um dos estados que tem o maior número crescente de tanto de casos quanto de mortes diariamente. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas. Nós temos aqui, olha, 199.945 casos confirmados até esta quinta-feira. Lembrando que os números serão atualizados hoje por muitas prefeituras, então a gente deve superar os 200 mil casos na RMC. Campinas lidera esse ranking com 78.506 casos. Lembrando que nós tivemos o registro de 67 casos a mais e o sistema do Ministério da Saúde ficou fora do ar por 2 dias, o que comprometeu a notificação dos casos. A gente aguarda, então, uma atualização desses números. Até porque agora, nesse formulário novo, a Prefeitura deve informar o CPF das pessoas e deve informar também se as vítimas, no caso, já tomaram vacina ou não. É um relatório um pouco mais completo que futuramente, inclusive com a informação da Devisa, será possível a gente saber qual é o movimento do vírus. Se ele está, então, infectando a população já vacinada, que tomou a primeira dose ou não. Futuramente isso será de grande importância do ponto de vista científico. Indaiatuba tem 16.453 casos, Sumaré 15.150, Americana 3.274, Santa Bárbara do Oeste 12.020, Hortolândia 10.525. Agora os municípios com menos de 10 mil casos aqui na RMC: Paulínia, Valinhos, Itatiba, Vinhedo. Depois aparecem as cidades de... Vamos aguardar aqui a nossa tela sendo trocada: Cosmópolis, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Olambra e o único município com menos de 1.000 casos, Morungaba, 684. Na sequência, as mortes aqui na nossa região: 5.313 óbitos. E Campinas, até esta quinta-feira, somava 2.226 óbitos. São aí 28 mortes a mais confirmadas até esta quinta-feira na cidade. Sumaré aparece na sequência com 495, Indaiatuba 402, Hortolândia 346, Americana 343, Santa Bárbara do Oeste 335, Valinhos 311. Depois a gente tem um pouco distante até desse número, Paulínia com 133, Itatiba 114 e cidades com menos de 100 óbitos. Nova Odessa, depois nós temos Montemor, Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. Chamam a atenção novamente para a faixa etária, mostrando que a letalidade ela continua na população que não é idosa. Então, olha só, vítimas das 28 que a Mina citou, que é a última atualização no nosso município, a gente tem mulher de 43 anos, uma outra de 49, homem de 49 anos, um outro homem de 50, 51, uma mulher de 55 anos. Então, é uma doença que tem preocupado não só os idosos. A letalidade continua alta para essa faixa etária. A gente tem aqui um homem de 93, 90, 88, 85, até na faixa dos 70, 60. Mas o que a gente percebe é essa diferença. Antigamente, a letalidade era muito grande na faixa etária, entre 70 e 90 anos. E o que a gente tem observado agora é 60, 50, 40, 30. A gente teve uma criança de 5 anos. Então, essa síndrome aguda também tem afetado as crianças e tem tido uma letalidade maior na população acima dos 30 anos, é o que a gente tem percebido com essa faixa etária. Números que impactam diretamente os leitos hospitalares no nosso município. Por mais um dia, aí Campinas tem quase 100% de ocupação. Nesta quinta-feira, dos leitos disponíveis em nossa cidade, no SUS municipal 157, todos ocupados. No SUS estadual, 40 leitos, 38 ocupados. E na rede particular, 227 leitos, dos quais 217 ocupados. Lembrando que a gente está naquele período que, de acordo com o presidente da rede, Mário Gatti, de urgência e emergência,
as pessoas que estão sendo internadas, elas acabam ficando mais tempo internadas, né? E a gente tem, olha, na cidade ainda, de acordo com a prefeitura, nesta quinta-feira, 213 pacientes com síndrome respiratória aguda grave precisando de leitos de enfermaria ou UTI, ou seja, pacientes na fila esperando para serem internados. Situação bastante difícil e complicada, né? Vivendo o município de Campinas, mas é um reflexo do que inúmeros municípios vivem em todo o nosso país. Agora, Mirna Abreu, para quem está nos acompanhando, está com algum sintoma gripal, está em dúvida se é Covid, se não é Covid, neste fim de semana, o que a pessoa deve fazer se ela estiver com algum sintoma? Mais uma vez, os 14 centros de saúde de Campinas estarão abertos para atender exclusivamente os pacientes que estiverem com alguma dor, alguma febre, ou seja, qualquer sintoma de uma gripe, pode ser uma gripe não necessariamente Covid, ou seja, qualquer sintoma respiratório ou gripal deve ser procurado um desses 14 centros de saúde. A gente lembra que há 2 semanas, inclusive, até por conta do fluxo e da logística de atendimento, os hospitais como Mário Gatti e Ouro Verde não recebem mais, na entrada da urgência e emergência, os pacientes com esses sintomas. Eles devem obrigatoriamente ser encaminhados por um desses centros de saúde. Por isso, a gente colocou aqui, olha, vamos lembrar bem a população. A gente tem os 14 centros. Perseu Leite de Barros, nós temos o do Parque Floresta, o Vicente Pisante Neto, que fica ali no Jardim Satélite Iris, o São Marcos, que fica no Jardim Campineiro. Temos também, além desses, o posto de saúde do Jardim Aurélia, que fica na Vila Prost Souza, do São Quirino, no Parque São Quirino, o Costa e Silva, que fica no Jardim Santa Genebra, o Capivari, que é no Jardim Capivari mesmo. Temos ainda o Santo Antônio, que fica no Parque Vista Alegre, Campo Belo, no Jardim Campo Belo, o Vista Alegre, que fica no Parque Universitário de Viracopos, a Vila IP, que fica no Jardim das Oliveiras, ainda o São José, no Jardim São José, e o do São Bernardo, que fica ali bem em frente, bem pertinho do Mário Gatti, fica ali perto da Faria Lima, na Avenida João Batista Murato do Canto, ali perto de onde é o Roger Ferreira. Exato. Né? Então, esses locais passaram a ser referência, Gabriel, para as pessoas que moram perto dessas regiões procurarem o atendimento. Ou seja, essas unidades vão funcionar sábado e domingo, das 7 da manhã às 5 da tarde, para justamente fazer essa triagem dos pacientes que possam voltar para casa, fazer até o teste da Covid, se for o caso, aí o médico que vai avaliar. Lembrando que na semana passada nós tivemos 2.015 pacientes atendidos nas unidades com suspeita aí de síndromes respiratórias. Agora, Mirna Abreu, Campinas tem o toque de recolher a partir das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã e a partir de hoje, barreiras sanitárias na cidade. E barreiras sanitárias não só em Campinas. A gente lembra que os prefeitos da região metropolitana de Campinas decidiram em uma reunião nessa semana que todos esses municípios também vão fazer barreiras sanitárias. Hoje já começou aqui na cidade, os locais eles estão sendo feitos por revezamento. Cada momento, equipes da Guarda Municipal estão em uma entrada da cidade justamente para fazer essa barreira. Olha, a ideia é que os principais pontos de acesso ao município tenha essa fiscalização para reduzir a circulação de pessoas fora da cidade durante o feriado prolongado declarado por outros municípios. A gente tem como exemplo aí a capital paulista, que vai ter um grande feriado, e a ação é realizada pela Guarda Municipal, Polícia Civil e também pela INDEC e vai acontecer até o dia 4 de abril. E o mesmo foi adotado, como eu já disse, pelas outras cidades. Inclusive, eles já estão avisando como está sendo feito, quer dizer, um esforço dos municípios da RMC para que não venha turistas para essa região devido a toda a situação que a gente já falou aqui. Número de casos, ocupação de leitos, então é para tentar reduzir e fazer com que nesse momento, inclusive, é importante salientar, vai ser uma ação
educativa a respeito da Covid-19 e para que a pessoa possa voltar para o seu município, a não ser que ela tenha realmente uma justificativa para fazer algo importante em uma das cidades daqui da região metropolitana. Agora, Mir, na cidade de Campinas, nesta fase emergencial, a fiscalização continua acontecendo? Continua assim. Nesta quinta-feira, 2 clínicas de estética no Cambuí foram autuadas por exercerem as atividades que não estão autorizadas nesta fase emergencial do plano. Um deles, inclusive, uma das clínicas, foi autuada pela segunda vez. A autuação é uma multa imediata de R$ 3.030 e possível até de lacração. A vigilância percorreu nesta quinta-feira Jardim das Oliveiras, Jardim Proença, Vila Lemos, Bosque, Centro e Cambuí. Além de verificar as denúncias, as equipes também fizeram ronda para checar se os estabelecimentos estão cumprindo com as restrições. E essas denúncias chegam até as autoridades sanitárias e policiais através do 156 da Prefeitura, que você, cidadão que queira aí fazer um tipo de denúncia de atividade não autorizada, pelo 153 da Guarda Municipal e ainda pelo Sistema Estadual, que é o 0800 771 3541. Lembrando que essas ações foram intensificadas desde a fase emergencial e agora com o toque de recolher e permanecem nesse período em que toda essa situação permanecer. E além dessa fiscalização que aconteceu no Cambuí, a partir de hoje começa a operação Todos contra a Covid-19, começando no bairro do Jardim Nova Europa e infelizmente tem um motivo, né? Os casos no bairro Jardim Nova Europa estão muito altos, né? O comitê que justamente monitora toda a situação da Covid-19 em nosso município e semanalmente emite um boletim epidemiológico, tem verificado que o Jardim Nova Europa, ele é um dos bairros em que tem o maior avanço da Covid-19. Foram 55 casos confirmados nos últimos 20 dias só ali. O bairro é o 6º com o maior número de ocorrências nesse período. Além disso, nos últimos 20 dias também, a Prefeitura recebeu 15 denúncias de infração ali no Jardim Nova Europa. Por isso, nesta manhã, equipes da Vigilância Sanitária da Guarda Municipal estiveram nesses estabelecimentos e também no bairro para fazer uma ação de educação. Olha só. 50 servidores de diversas secretarias e departamentos, além da fiscalização, foram orientar, verificar aí as medidas restritivas, fazer desinfecção de pontos de ônibus, distribuição de máscaras, inclusive com o auxílio de um drone para ajudar na fiscalização. Um carro de som também passou ali pelo Jardim Nova Europa para chamar a atenção do número de casos, justamente para trazer essa mensagem de prevenção à população. O Jardim Nova Europa acumula já 1.917 casos da Covid-19 e tem uma população de 11.549 pessoas. Agora a gente vai falar da situação aqui na cidade. Olha, de acordo com esse boletim epidemiológico, Campinas nos últimos dias tem aí casos confirmados. O centro aparece como campeão com 229 casos confirmados nos últimos 20 dias. Segue na sequência com Jardim Chapadão, 71 casos confirmados, Jardim Satélite Íris, que compreende 58 casos confirmados, Taquaral, 56 e Cambuí com 55. E nesses bairros também, todos eles vão receber essa ação do Operação Todos contra a Covid-19. Então é preciso ficarmos atentos para que todas essas fiscalizações elas tenham um êxito e todos possam aí reduzir, cada um no seu bairro, a transmissão do coronavírus. E faça a sua parte, né? Como sociedade. Foi em algum estabelecimento, percebeu a aglomeração, está mais lotado do que a
capacidade permitida, 156, o telefone da prefeitura. Faça a sua parte para a gente diminuir o quanto antes o número de casos positivos na nossa cidade. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre transporte e trânsito na cidade de Campinas, porque no domingo uma importante via aqui da cidade vai estar interditada, né? Na verdade nós vamos falar de duas vias, Gabriel. Uma aqui no centro e outra a caminho lá do Campo Grande. Olha só, aqui no centro, na Barreto Leme, o fechamento vai acontecer das 7h30 da manhã às 5 da tarde entre as avenidas Andrade Neves, a Avenida Andrade Neves e a Rua 11 de Agosto. No local vai ter uma operação de içamento de materiais em um hospital que fica ali naquela região. A INDEC programou desvios pelas avenidas Andrade Neves e Rua Sebastião de Souza e 11 de Agosto. Já no Jardim Londres, ali na ida para o corredor John Boyd Dunlop, a INDEC vai interditar totalmente o tráfego de veículos das 7 horas da manhã às 6 da tarde em um trecho da Rua Oswaldo Oscar Barterson, que é na marginal da Avenida John Boyd Dunlop, ali na região da Jardim Londres. Tem um balão ali para quem conhece aquelas imediações. No domingo vai ser totalmente interditado justamente para que haja ali obras para alargamento de via, guias e sarjetas no contexto da implantação do BRT. A gente sabe que ali a John Boyd Dunlop é usada como corredor BRT para o acesso ao distrito Campo Grande. Também, atenção, você que usa transporte público ali da John Boyd Dunlop, 6 linhas serão diretamente afetadas: a 116, 134, 210, 211, 230, 231 e 241 e a 289. E agentes de mobilidade urbana vão orientar, porque justamente a gente tem um ponto de ônibus naquele local, então eles vão orientar onde então os ônibus vão estar fazendo ali a parada obrigatória. E já os ônibus que usam o trecho do corredor, onde já está pronto aquele corredor do BRT, eles não serão afetados ali na movimentação naquela região. Agora, para você que está em uma universidade, você que está fazendo um curso técnico, está em busca de uma oportunidade, Mina Abreu, você conta agora para a gente essa capacitação profissional. É isso mesmo, foram prorrogadas até terça-feira, dia 30 de março, as inscrições para a segunda chamada do programa Primeira Jornada, projeto de aceleração profissional oferecido pelo grupo CCR da Autoban, em parceria com o Instituto Bold. A iniciativa tem o objetivo de recrutar jovens de Campinas e região para uma experiência de 6 meses de desenvolvimento humano, feito para ativar o potencial e as habilidades dos selecionados. Para participar, é necessário estar matriculado em uma universidade ou no curso técnico, ter interesse especialmente em aprendizagem ou estágio, comprovar a renda familiar de no máximo 6 salários mínimos e residir em Campinas e região. Anote aí o site, olha, para inscrição até terça-feira, www.institutobld.com/Primeira Jornada CCR. Vou repetir, hein? www.institutobld.com/Primeira Jornada CCR. Boa sorte. E para a gente encerrar as notícias da metrópole de Campinas, nesta semana a gente falou aqui sobre Campinas com esta campanha, né? Campinas Sem Fome. A Câmara de Campinas também imbuída nesta batalha com pontos de arrecadação de alimentos, e a cidade de Americana também está com um programa neste mesmo sentido, né? Sim, os municípios começam justamente a se mobilizar para ajudar as famílias mais vulneráveis. E agora a Americana vai fazer por 2 meses a campanha Americana de Mãos Dadas para arrecadar alimentos também às famílias em situação de vulnerabilidade social. Podem ser doados lá em Americana arroz, feijão, macarrão, óleo, farinha de trigo ou mandioca e açúcar. As doações já podem ser entregues até o final de maio na Prefeitura, que fica na Avenida Brasil, número 85, e também no Fundo Social de Solidariedade daquela cidade, que fica na Rua Antônio Fresarim, 412, no Jardim São Paulo, na cidade de Americana.
Certíssimo, Mina Abreu. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo? Daqui a pouco, então, trago a informação do trabalho dos parlamentares.